Sabe aquela sensação de que você passou a vida esperando a sua vez? E aí, quando ela chega, nada é como você imaginava. Essa é a vez vez da de Cláudia Leonora. Leonora. Que legal. Obrigada aí por ser minha vez. Primeiramente, agradecer muito o convite que você aceitou de estar aqui com a gente, dizer que você é uma referência pra gente, né? Como eu brinquei aqui no começo, quando a gente falou que a Cláudia Leonora tá vindo, toda a equipe ficou assim, tremendo, mas assim, é uma emoção e também, ao mesmo tempo, uma realização pra gente ter você aqui. Muito obrigada. Que legal. Eu que agradeço, Mariana e Luana, pelo convite, né? Porque é sempre bom fazer essa troca, conversar, falar um pouco da nossa atuação, da nossa experiência, né? Porque eu acho que ajuda a inspirar outras pessoas. Eu acho que é bem bacana esse trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada. Esse é o objetivo. Isso aí. Mas a Cláudia, ela não tem um currículo que passa despercebido, né? E de tão extenso, a gente vai tirar uma licença poética para ler aqui um pouco sobre você e situar o público também em casa de com quem a gente está conversando. A Cláudia é jornalista com atuação extensa na televisão e também em comunicação geral. Atualmente não, mas ela foi gerente de jornalismo da Record em Campos dos Goytacazes e trabalha com pautas relacionadas a empreendedorismo feminino, participação de mulheres negras na mídia e políticas de combate ao racismo. Ela já passou por funções diversas como repórter, produtora de pautas, editora e apresentadora. Ela fez parte da equipe do J3 News há cerca de 11 anos. Em 2013, assumiu a gerência, né, do jornalismo da TV Record em Campos. Participou também de programas locais, como 3 contra 1, da J3 News. Foi entrevistada para falar de sua trajetória e de suas visões sobre o jornalismo. Também participou de especiais da Terceira Via, falando sobre memória da TV em Campos e sobre sua primeira reportagem, que foi sobre uma instituição de reinserção social para pessoas em situação de dependência química. Pode falar. E ela tem muita coisa para falar para a gente, porque está vindo muita novidade também por aí. Exatamente. E a gente veio ouvir e dar todo o espaço que você precisa para nos contar mais sobre isso. Em especial, acho que a gente podia começar dizendo como é que foi para você, né, com o jornalismo, o que despertou lá na Cláudia, lá de trás, menina, essa vontade de contar sobre histórias, sobre fatos e... O começo, assim, eu sempre gostei muito de saber o que estava acontecendo na minha cidade. Acho que também por influência dos meus pais. Meu pai gostava muito de ler jornal, a minha mãe, todo mundo sentava para falar, comentar as notícias do dia a dia. E eu também gostava de acompanhar, de ler. A partir daí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que também aprender a contar histórias, né? No primeiro momento, olha que eu pensei em ser psicóloga. Mas eu acho que tem a ver também, porque o jornalista, quem trabalha com comunicação, ele lida com a parte do comportamento humano, né? Da movimentação de uma sociedade, uma comunidade. Então, eu fui adaptando os meus desejos, minhas vontades, e acabei entrando na comunicação. Eu comecei com publicidade e propaganda. Primeiro, eu fui para fazer essa habilitação de publicidade, porque eu gostava também daquele mundo dos negócios, de você trazer o desejo para você estimular o consumo, né? Vamos dizer assim, o seu desejo para você estimular a pessoa para ter alguma coisa. Então, você também precisa contar uma história para trabalhar, né, em publicidade e propaganda. Você mexe com o emocional, não é? Com as vontades, os desejos. E depois, com o passar do tempo, eu me interessei demais pelo jornalismo. Eu falei assim, não, eu quero ir além. Eu quero também estar ali contando as histórias, acompanhando as notícias, de uma certa forma, fazer um trabalho que pudesse me colocar no centro ali enquanto cidadã, participante, atuante de uma história de uma cidade, de uma comunidade. E aí eu estudei, voltei para a faculdade, fiz jornalismo e comecei a atuar. A minha primeira atuação foi na TV Norte Fluminense, que é uma extinta emissora afiliada da Rede Globo, que teve assim, muita empatia na comunidade aqui na cidade. As pessoas, tudo o que acontecia,
elas queriam ver aquele acontecimento nessa emissora, que era a TV Norte, que tinha uma interação muito grande. Foi ali que eu aprendi a fazer jornalismo comunitário, aprender a fazer denúncias, a cobrar das autoridades respostas e também a compartilhar bons momentos, não é? Porque as histórias também precisam ser leves. Sim. Então, compartilhar momentos, boas histórias, para que outras regiões também pudessem ter uma referência positiva. E foi aí que eu fui dando seguimento à minha profissão. Como vocês falaram aí, eu fui caminhando dentro da redação, comecei como repórter, também fiz o trabalho de produção de pauta, depois de muito tempo, né, atuando na rua, porque eu sempre gostei muito de estar em contato com o público. Não é porque ali você ouve uma mesma notícia de formas diferentes mesmo. Porque a gente vê que, se você for reparar, são redundâncias que a gente coloca no ar, mas redundâncias com outros significados, com outros momentos, não é? Com outras propostas e resultados. Porque quando você vai falar da situação da saúde de uma cidade, você sabe que aquele problema acontece aqui, mas acontece em várias cidades da região. Então, você tem que ter um olhar diferenciado, saber trazer aquela informação diferenciada para poder estar tornando um assunto conhecido, informando a população. Então, esse contato direto com as pessoas foi fundamental para amadurecer esse processo de comunicadora, né, de jornalismo, entender no olhar do outro o que ela queria dizer, a necessidade que ela tinha naquele momento, e você se empenhar para ser aquela voz da população que muitas vezes está ali excluída, né, com pouca visibilidade. Você traz à tona muitas histórias. Então, foi a partir daí que eu fui engrenando na profissão. Depois fui editora de texto, né, observando todo o trabalho que os repórteres traziam da rua. Não, vamos ouvir outra pessoa aqui, vamos trazer mais uma noção de contraditório aqui nessa informação, porque você tem que ter todas as respostas por um assunto. Não, vamos colocar de uma pesquisa, né, Cláudia? É uma pesquisa que é muito importante, né? Porque você tem que responder todas as perguntas ao telespectador, não é? Então, foi também fundamental acompanhar toda a paginação do telejornal. Aí eu passei a ser editora-chefe, né? Com o passar do tempo, fui amadurecendo na edição. E depois eu recebi o convite para ser gerente de jornalismo, que foi muito importante, né? Porque assim, eu consegui alcançar o cargo mais alto de uma redação, pelo menos a redação que nós atuamos aqui. E pude trabalhar com várias equipes de diferentes regiões ao mesmo tempo. Você integrar todas as equipes e fazer um produto final, né, de qualidade, isso é um desafio importante todos os dias. É estar atenta a todas as situações para você ser assertiva, né, na sua comunicação. Colocar sempre a notícia que tem mais relevância, né, porque a gente tem um leque de informações para você decidir o que vai ser noticiado. É o que tem mais interesse do público, né? Então, é um exercício diário, mas é gratificante, enriquecedor. É uma profissão muito bonita e muito dinâmica. Muito, né? Dinâmica. E aquela coisa também que eu participei muito da apresentação, é você estar no estúdio, falando para as câmeras, mas sabendo que lá do outro lado tem milhares de pessoas te acompanhando. Né? Você saber o tom, é saber você, né, ter essa conexão mesmo estando ali diante de uma equipamentos. sensibilidade, né? Eu cresci te vendo na televisão. Aí, e quando eu lembro, assim, quando eu paro para pensar na Cláudia Leonora, de quando eu era criança, era você na rua, fazendo entrevista na rua, fazendo reportagem na rua. Tem muita essa imagem na minha mente, assim, bem viva. Era muito bom, eu gostava muito. Mas chega um momento também que você quer estar na redação, acompanhando, aprendendo outras etapas, né, da notícia. Isso é bem enriquecedor.
E de lá para cá a gente teve muitas modificações nesse meio, né? O audiovisual, ele desenvolveu de uma outra forma, o meio de comunicar desenvolveu de outra maneira. Qual é a sua leitura desse campo que está constantemente dinâmico, né? Como a gente falou, em transformação. Pois é, eu sou do tempo, né? Como eu ouço muito isso que você falou. Olha, eu te assisto desde pequenininha, eu te via pequenininha. Porque também eu já tenho uma bagagem extensa, né? Eu tenho mais de 30 anos de profissão. Eu sou do tempo em que uma equipe, por exemplo, de televisão, era composta por 4 pessoas. Tinha o motorista, o cinegrafista, repórter e o auxiliar, que cuidava da iluminação e também era auxiliar de sonoplastia. Ele fazia uma conexão com o cinegrafista, um equipamento que era interligado, que agora me fugiu o nome. Mas era tipo uma bolsa pesada, assim, então ele era ligado na câmera, para vocês verem assim como que foi a transformação. O Matic, depois, né, passamos para a TV, já para os equipamentos digitais. Então, depois foi reduzindo, né? De 4, passou para 3, porque o equipamento já evoluiu, já não precisava mais daquela conexão. Era o cinegrafista ali, o iluminador, o motorista e a repórter. Depois, a repórter com o cinegrafista. E aí foi reduzindo, né? A repórter com o cinegrafista, porque o cinegrafista já estava ali dirigindo o veículo, descia para fazer a reportagem, pegar a notícia acontecendo. Se tivesse um acidente, já deixava o carro num lugar apropriado para correr para pegar, ou então um factual importante, não é? E agora a gente consegue ver aí nas ruas só o repórter que está ali com o equipamento, que bota ali um tripé com o seu equipamento e já transmite também ao vivo para a emissora. É uma evolução. A gente sabe que houve uma redução, né, de profissionais, mas também é uma evolução porque tecnológica, é em tempo real, sabe? E é o caminhar da vida. E de alguma forma também transmite um pouco essa sensação da facilidade, mas também da rapidez, que a comunicação acontece, né? De a notícia chegar de uma forma muito mais rápida do que já foi. Claro que quando você tem uma equipe maior, você tem uma visão melhor de tudo que está acontecendo na rua. Porque a equipe ela trabalha muito integrada. O motorista vai chegar para você e vai falar assim, olha, está acontecendo aquela situação ali, aquela pessoa ali sabe mais informações. A inteligência coletiva não se supera, né? Não supera. Agora você tem que estar ali, atenta a tudo e ainda cuidar do equipamento que você está na rua exposto a várias situações, não é? Então, mas é assim, é um caminho sem volta. Tanto que agora também, qualquer pessoa com smartphone já consegue fazer imagens, mandar para a redação, para você selecionar, e já é um fator importante para agregar essa velocidade da notícia, né? Que as pessoas têm hoje em dia com as redes sociais. Porque os veículos de comunicação tradicionais, né, eles estão ali agora trabalhando junto com a internet, né, com as redes sociais, porque isso faz parte. Agora, você tem que somar, né, tem que agregar para poder promover essa interação com o público. Sim, então, o público agora, essa geração nova, ela não consome mais a televisão como antigamente. Como antigamente. Né? Antes, você sentava ali para ver aquela notícia, você não tinha nada ali para concorrer com a sua atenção, para, né, distrair a sua atenção. Agora, não, você senta para ver um telejornal de repente, mas você está ali com o smartphone, você está passando, está vendo outras notícias, está conversando com outras pessoas. Então, é bem diferente, né? Sim. Tanto que na época em que eu atuava muito na TV, tinha essa interatividade, as pessoas me conheciam como se eu fosse da família, né? Porque estava muito ligado ali a informação. Você entrava na casa das pessoas. Eu entrava na casa das pessoas, né? e as pessoas estavam reunidas em casa, né, assistindo. Era algo assim habitual. Exatamente, né? Famílias já sabia reunidas. O horário certo, já sentava ali para acompanhar. Então, isso aproximava também, né, o público, né, do telejornalista, que estava ali sempre colhendo as informações, buscando a melhor notícia. Era de você estar na redação e ligar, Cláudio, olha, está acontecendo isso, assim, assim. Quando acontecia manifestação nas estradas que interrompia, olha, a gente não sai daqui enquanto a emissora não chegar.
Aí já aconteceu muitas vezes do próprio policial rodoviário ligar para a gente, ó, pelo amor de Deus, vem logo. A gente quer resolver essa situação aqui. Mas é bacana, a gente faz parte, né? A informação é fundamental para as pessoas realmente ter um senso crítico, uma opinião, né? E ter uma visão melhor do seu dia a dia. Eu te vendo falar, me pensa muito assim, que para o bem ou para o mal, foi democratizado o poder de fala, né? As pessoas Sim. conseguem se comunicar. Eu queria saber um pouco a sua opinião, que eu acho muito importante vinda de você, a respeito das fake news, sabe? Diante disso, dessa democratização da notícia. E que a gente tem visto cada vez não, isso já é muito comum até, né? E aí eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso. As fake news, elas são assim, têm um poder destruidor mesmo, né? Por exemplo, os veículos tradicionais, quando eles na ânsia de você colocar assim, rapidamente, dar o furo da reportagem, se você coloca uma notícia que não é verídica, não é adequada, você vai ter que ter o direito de resposta. Você vai ter que ter aquele tempo que você destinou uma informação errada, né, ou uma informação mal checada, mal apurada, que acabou você veiculando uma fake news, né, uma notícia falsa. Você tem o tempo para você corrigir, ter o direito de resposta, porque isso implica em legislação, na lei, né? Porque você não pode colocar no ar uma notícia que não foi checada de forma adequada. E, quando isso acontece, você tem que, né, colocar ali bem claro para o público que aquilo ali não é verdade. Agora, na internet, por exemplo, quando você lança uma notícia falsa, a gente não sabe da onde veio a fonte, quando que vai colocar o direito de resposta, porque o poder destruidor é muito grande, porque já passou aqui, já foi para outra pessoa, várias pessoas, milhares de pessoas, então isso acaba causando um embaraço muito grande, muita confusão, causando uma dúvida na cabeça do leitor, de quem está consumindo aquela informação. Então, às vezes dúvidas, às vezes até um pânico, né? Com essa intenção de causar. Porque notícia falsa pode gerar até a morte, né? Como a gente já viu vários casos acontecendo. O caso da mulher que foi espancada em Marília, que ela foi confundida com uma mulher que na rede social estava falando que ela estava sequestrando crianças. Né? Ela foi espancada até a morte. Uma mulher que saiu para comprar leite. Ou seja, modificou a vida da família dela, causou um dano enorme à vida dessas pessoas, traumas irreversíveis. Então, é muito sério quando a pessoa se propõe a fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Principalmente, por exemplo, no período eleitoral, a gente vê acontecer muito para causar um embaraço, porque aí instala dúvida no leitor, e aí até você consertar aquilo ali já foi. A intenção é gerar o caos mesmo. Né? Gera o caos, instala dúvida na cabeça do leitor, e isso provoca muitos transtornos, não é? Então, a gente procura sempre checar a informação. Eu sempre, na redação, falava, notícia boa é aquela notícia que vai com todos os pontos checados em fontes oficiais. Sim. Naquela pressa de querer dar o furo de reportagem, muitas vezes você pode estar propagando algo que não é verdade. Então, é importante checar com fontes especiais, fontes oficiais, não é? Para você manter a sua credibilidade, porque conquistar a credibilidade é um trabalho contínuo, né? Para você chegar e conquistar a confiança, a credibilidade. E se perde muito rápido também, mas né? para perder rapidamente, né? Até você conseguir reverter o quadro, isso acaba gerando até problemas econômicos, financeiros para uma emissora, quando você não corresponde, né? Não é verdadeiro nas suas informações. Isso causa uma série de danos, perde a confiança do telespectador, do ouvinte, né? De quem está ali, o receptor da informação. E ainda bem que nós já temos vários mecanismos até para tentar controlar, né, essa questão da propagação da notícia falsa, né? Já tem sites especializados para você
consultar algumas dicas, né? Você tem que observar. Tem erro de grafia, erro no título. É algo muito absurdo. Checa, vai lá e procura saber se aquilo ali é verdade. Que é muito melhor você estar consumindo informação correta do que estar sendo enganado, né? E acaba reproduzindo, né? E reproduzindo, informação né? errada. Informações que são tão negativas, né? Ouvindo você falar também, eu fico curiosa de saber, né, que durante essa trajetória, a gente está falando muito sobre essa trajetória, qual foi, assim, o seu grande e maior desafio que você consegue descrever agora, assim, para a gente, né, nessa área do jornalismo? Em você, né, dentro da sua carreira, mas para você, assim, o que você... Na carreira. Na carreira mesmo. Assim, eu acho que quando a gente trabalha com um veículo que expõe tanto a nossa imagem, né, a gente está sempre buscando não errar, não é? Buscando ser o mais assertivo possível para quem está nos acompanhando, né? Então é um desafio diário você se manter ali, né, com aquela confiabilidade, não é? Tá sempre procurando traduzir o que você apurou da melhor maneira. Mas o meu principal desafio foi realmente ser gerente de jornalismo, que eu acho que assim é você lidar com o outro. Porque quando você é um repórter, você fica muito preocupado com o que você está falando para você mesmo também e para o público, não é? Você quer passar aquela informação com muita transparência, né? com uma linguagem clara para que todas as pessoas possam entender, porque você está falando para diferentes públicos, não é? Verdade. Você está falando para público que tem a mais possibilidade de ter uma condição de oportunidades, de conhecimento, de formação acadêmica, e também uma pessoa simples que sabe ter uma visão de vida, mas que não passou por esse processo. Então, é você ter esse entendimento de que a sua linguagem tem que atingir a todos, não é? E esse desafio de ser gerente foi pelo fato de lidar com pessoas, né? Cada um com a sua característica, e você ter o olhar para observar o melhor de cada um. Eu entendo que você tem mais possibilidade para falar de comportamento humano. Agora, eu acho que você já fala melhor de economia, da editoria de economia. Então, é você saber observar o potencial de cada profissional para poder explorar e torná-lo ainda mais eficiente, né, no seu trabalho. É você também saber apagar incêndios, os problemas. São muitos, que são muitos. É você saber liderar sem ser arrogante, né, porque eu acho que o conceito de líder não é arrogância impositiva, mas você saber ser, né, bem firme nos momentos que precisam, mas também agregar e explorar o potencial de cada profissional. Saber entender o que cada região quer ver, né, quer ouvir. E isso foi um grande desafio, que foram assim, anos trabalhando para poder também melhorar a nossa comunicação externa, que quando você trabalha numa região, mas você pode falar para o Brasil, você pode falar para o mundo. Então, também saber melhorar a sua comunicação externa, não só para a nossa aldeia aqui, mas para outras. Esses foram desafios importantes que me ajudaram no amadurecimento mesmo, né, da profissão. Isso agregou muito, não só ao currículo, né, mas enquanto pessoa também. Sim. Eu achei perfeita a sua fala em relação ao líder, porque eu vejo muito que o líder, né, ele é exatamente sobre isso. Ele é completamente, não sobre arrogância, mas ele vai muito além. Também tem essa capacidade de olhar o outro com esse olhar que você falou, com essa sensibilidade. Um olhar humano, né? Um olhar humano. E muitas vezes o líder, ele é até um pouco sobrecarregado, porque ele tem que cuidar da equipe, do outro, né? E entender a necessidade de ser criativo. Né? Pensar em o que você pode melhorar para tornar a sua audiência ainda maior, né? E ainda sobre proeficiência, eu acho que é exatamente isso que eu vejo, que eu tenho, né, um filho de 8 anos, a Lu tem a Aurorinha também de 7. E eu também tenho uma de 25. Uma que eu cheguei a conhecer, maravilhosa. Então, assim, a gente vê que
hoje em dia, a capacitação das crianças está muito em torno disso, né? Dessa nova liderança, desse novo olhar sobre o líder, sobre a equipe em si. Equipe. É, Sim, porque assim, durante toda a minha carreira eu trabalhei em equipe. Isso é muito bom, sabe? Porque você troca muita informação. Você vai construir o seu produto, né? A sua reportagem, o seu texto, mas baseada também em assim, observações, você saber ouvir o outro. Isso é legal. E eu acho que eu sempre falo assim, mas eu já nasci em equipe, né? Porque eu sou de uma família grande. Eu tenho 6 irmãos. Já foi Então, já treinada. aprendi a trabalhar em equipe dentro de casa. Né? Que era aquela coisa, não, tem que repartir, olha, o outro ainda não chegou. Né? Eu sou dessa família que sempre pensava no outro. Até na hora, né, das refeições, né? Porque sempre chega um mais faminto que quer, não, cuidar, não, isso aqui foi feito para todo mundo. Então, assim, são coisas simples, né? Sim. Do dia a dia, mas que a gente vai aprendendo a lidar né? com o outro. Então, eu já tive essa experiência na infância de trabalhar em equipe e continuei sempre trabalhando em equipe. E eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, né? Ver a característica de cada um, o comportamento, o jeito de que cada um tem para entender o determinado problema, como que ele responde aquilo. Isso eu acho que é uma forma de a gente continuar aprendendo, É, né? Porque é a gente vai um aprendendo, é uma constante. construção, né? É um Eu constante gosto muito. aprendizado, é uma construção. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre representatividade. Sim, vamos. Você é uma pessoa, né, muito engajada no movimento negro aqui em Campos, que tem muitos trabalhos, muitas pautas sobre isso. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa trajetória. Sim, eu acho que é assim, muito importante. Por exemplo, quando eu assumi, vou voltar mais uma vez à questão da gerência, porque é um cargo de liderança, Sim. que não é muito comum para a população negra. Perfeito. A comunidade se sentiu muito orgulhosa em ter uma pessoa que acompanhou ali no vídeo o crescimento de cada etapa e avançou. Então, representatividade é isso, né? É você estar ali, mas tendo a consciência de que você está inspirando outras pessoas. Eu lembro que tenho essa história, eu gosto muito de contar, mas eu não vou falar o nome não, porque assim, é uma pessoa que eu acho que não se incomodaria em falar, mas eu prefiro não. É uma história positiva. Eu estava uma vez nas redes sociais e ele entrou em contato comigo, mandou uma foto. Aí falou assim, a partir daí eu quis ser jornalista. Eu me inspirei em você. E essa história eu adoro. Eu estava, isso na região serrana, entrevistando ele, que era um bombeiro mirim, e a mãe. Meu Deus. Ele era um bombeiro mirim, aquele projeto que tem, e a mãe dele estava junto. Então, eu tinha acabado de entrevistá-lo, aí vamos tirar uma foto, vamos. Aí ele falou que a partir dali que ele quis ser jornalista. Então, assim, é de muita responsabilidade. Por isso que é importante você estar sempre tendo cuidado com o que você passa para o público, né? Sim. Porque é uma questão de você levar aquele sentimento de que eu posso, mesmo com os obstáculos, eu consigo. O que precisa acontecer é gerar mais oportunidades para todos, né? Por isso que eu gosto de falar da equidade, né? É você dar oportunidades para que as pessoas possam conseguir alcançar os seus objetivos de uma maneira mais igualitária, né? Por isso que eu sempre falo da questão da representatividade. Eu sei a importância que é você ter essa visibilidade para poder você também inspirar outras pessoas. Eu acho muito interessante essa parte da representatividade e é uma pauta que eu acho que falta um pouco de mais engajamento na própria escola, sabe? Eu sinto que isso não é um tema abordado e isso tantos outros temas estão trazendo à tona para as crianças aprenderem, até empreendedorismo em algumas matérias na escola, né? Eu tenho acompanhado algumas escolas sobre isso. E eu acho que esse tema é muito importante, sabe? Para a gente entender um pouco sobre a diversidade do nosso país. A gente é um país muito diverso culturalmente. Olha que nós temos leis, né, que obrigam as escolas a colocarem na sua grade curricular a história, né, da população
afro-brasileira, das suas matrizes africanas, colocar justamente para você respeitar o outro e respeitar a diversidade. Porque a educação, acho que é a principal forma de você conseguir promover uma elevação social, né? E se isso realmente for colocado em prática, nós vamos ter melhores exemplos, não é? Além da sala de aula, tem a questão da educação familiar, né? Sim, que exatamente. muitas vezes é distorcida pelos impactos que o próprio racismo impõe nessas pessoas, né? Porque assim, eu sou de uma família onde a consciência racial era colocada para a gente de uma forma orgânica, sem o letramento necessário que meus pais tinham, mas eles tinham a convicção de que era importante a gente se sentir pertencente a todos os lugares que nós estávamos e sempre afirmando a nossa negritude, né? Para não ter vergonha de ser. Então, a gente se reunia muito para conversar. Hoje ainda a gente conversa, né, porque as gerações vão avançando. Isso nos fortalece, porque quando você tem conhecimento da sua história, da sua cultura, você se fortalece até mesmo para reagir às ações que você vai encontrar, porque o racismo está em todos os lugares. Então, você não pode se enfraquecer diante desses problemas. Claro que isso nos atinge. Tanto que o problema de saúde mental hoje, na população negra, está com um índice elevado, né? Os índices são elevados. Levam, às vezes, ao suicídio, não é? Então, por isso que é importante falar. Pela negligência, né? É importante falar, apresentar projetos para a população, porque eu sei que, assim, atualmente, muita coisa avançou, sabe? Muita coisa avançou. A gente tem que agradecer os nossos antepassados, a quem veio antes, que lutou tanto para poder abrir caminhos, abrir portas. Mas ainda precisamos avançar mais, e isso é um trabalho de muita persistência mesmo, muita persistência. Perfeito. Eu acho que diante disso a gente pode contar um pouquinho o spoiler, né, que está vindo por aí, que você estava comentando com a gente. Eu vou deixar você. Inclusive, eu agora faço parte, né, de um projeto Elevador Social, que é um projeto que promove a equidade racial no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. O que a gente quer promover mais oportunidades para a população negra, porque nós sabemos que existe uma pesquisa em que, no Brasil, a população negra é maioria, né? Mais de 50%, 56%, quase 60%. E, mesmo assim, apenas 8% da população ocupa cargos de liderança. Por que é importante a população negra estar em cargos de liderança? Promover mais desenvolvimento econômico. Né? Promover uma diversidade nos ambientes de trabalho, tornar um ambiente seguro, criativo, não é? E também para que as pessoas possam realmente ter oportunidades para avançar nos seus postos de trabalho. Não ficar apenas assim, você é contratado. Isso não aconteceu comigo, né? Mas é uma história quase que única. Eu falo única porque são poucos exemplos. Você veja, 8% é um número muito baixo. Então, a pesquisa do Instituto Ethos, por exemplo, indica que, para alcançarmos a equidade, nós vamos ter aí mais 150 anos pela frente, ou seja, 3 gerações praticamente. Então, é muito tempo. Então, nós estamos desenvolvendo esse trabalho, é um trabalho difícil de adesão, mas a gente tem que fazer nós temos que fazer a nossa parte. Porque assim a gente vai convencendo, vai tentando colocar as empresas, empreendedores cientes desse trabalho que é de sustentabilidade racial, porque os países já estão adotando várias práticas de governança, ESG, que promove tanto a sustentabilidade ambiental como a social, né, a empregabilidade mais consciente para tornar um mercado de trabalho mais potente e construir um país mais igualitário. Então, nós estamos nesse projeto, que é o Elevador Social, e dentro desse projeto Elevador Social, tem uma ação que é o afroprotagonismo, que no dia 13 de novembro, né,
com o lançamento da revista Afroprotagonismo, vamos trazer histórias inspiradoras para falar para públicos diversos, não só negros, mas não negros e empresários e empreendedores. Para colocar histórias que possam inspirar, nós vamos ter palestras, rodas de conversa, a revista, né? Além de palestras, rodas de conversa e revista, nós temos uma palestra que é o ponto alto do evento, que é com o ator e empresário Rafael Zulu. Maravilhoso. Ele é o embaixador do projeto Elevador Social. Já está engajado aí conosco, porque ele também quer colaborar com essa possibilidade de promover esse avanço, né, na área, no mercado de trabalho, e para que as pessoas possam ter mais oportunidades mesmo, oportunidade de chegar a um bom cargo e ter uma visão diversa. Porque quando a gente trabalha com pessoas diversas no mesmo ambiente, você tem um olhar diferenciado para as situações e aí evita, por exemplo, as injustiças, né, dentro de um espaço. Na redação, por exemplo, eu sempre quis ter várias pessoas, né, negros, não negros, questão de gênero, não só a questão racial, mas também a questão de gênero, porque isso ajuda a tornar um olhar mais abrangente e mais justo. Por isso que a gente quer essa justiça social, a transformação social por meio de ações como essa. Então, estamos aí lançando esse projeto para tentar sensibilizar a todos e caminhar para um momento, um movimento de ascensão mesmo. Por isso tem esse nome, Elevador Social. Não, e vai rolar um evento também de abertura, então, né? Com a minha segunda evento, família, Orquestrando a Vida, né? Eu tenho que falar. A gente aí combinou que a ONG é um exemplo disso. É um exemplo, porque a ONG Orquestrando a Vida, que eu tenho um carinho enorme, porque minha filha já fez parte também, toca violino, essa ONG dá oportunidade para crianças e adolescentes conhecerem uma outra visão de mundo, de vida, por meio dos instrumentos, da música, sensibiliza, né, o cidadão, que passa a ter um olhar mais solidário, né, nos seus ambientes. A cultura faz isso, né, com as pessoas ficam mais sensíveis e conseguem ter mais empatia com o outro. Então, a ONG vai participar desse evento também, que vai ser assim, um ponto charmoso, um ponto de sensibilidade, elegante, de elegância, de tudo. E vai ser, então, dia 13 de novembro, né, no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense. É um evento aberto ao público. Vai ser que horas? A partir das 19 horas. 19 horas. Esperamos todos. Imperdível. Eu Vocês vou estar lá, com certeza. Com certeza, porque a gente tem muita coisa para falar e vai ser uma troca muito bacana. Ai, que maneiro. A gente espera o público lá, todo mundo para acompanhar. Com certeza. E entender o que é essa nossa proposta também. Nossa, de atuar, muito bonito. e vai de ser promover. sucesso, com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. Promover o desenvolvimento regional. Você estava falando da arte, né, e da ONG, enfim, eu acho que a arte, além de ser, de trazer sensibilidade, eu acho que ela salva, né, ela traz outras perspectivas de vida. Perspectivas. Acho Exatamente. que as crianças, adolescentes conseguem olhar o mundo de outra forma, com oportunidades, conseguem enxergar as oportunidades que existem, né, e que às vezes não são mostradas, não são... as crianças não conseguem se enxergar naquele espaço, naquele lugar, acham que não é para eles, né? E a arte, ela vem para falar, não, é para você também. Isso mesmo. É para todo mundo, Uma né? vez eu ouvi a Elisa Lucinda, né, que é a atriz, poetisa, ela fala sobre isso mesmo. Se você percebe que o seu filho ou seu sobrinho é uma criança que está do seu lado escrevendo palavras que tenham uma conexão, que gera uma conexão que transforma o seu dia, deixa o seu dia mais bonito, incentiva a ser uma escritora, um escritor, um poeta, porque muitas vezes a criança está ali, mas perde as oportunidades porque não são incentivadas, não tem espaços como tem, por exemplo, a ONG. Porque quantas crianças se transformaram aí, já estão trabalhando fora do Brasil, em outros estados, por meio da música, não é? Dos seus talentos. É tão importante. Eu, assim, importante. Só tenho a aplaudir mesmo. Então, vai agregar ainda mais ao evento Elevador Social, que vai ser o Afroprotagonismo.
Ai, adorei, os nomes são lindíssimos. Eu também amei o nome, lembra que quando você falou. E o elevador social também, além de mostrar essa coisa da ascensão, você sair de um patamar e ir para outro, também tem uma questão emblemática para a população negra, porque durante muitos anos a população negra não podia usar um elevador social, tinha que entrar no elevador de serviço. Meu Deus, verdade. Eu lembrei da música Eu lembro que do Jorge Aragão. essa música Identidade do Jorge Aragão exatamente. foi pautada, foi escrita, né? A inspiração dele veio por isso, porque ele passou por essa situação. Ele entrou num prédio e o porteiro não quis que ele entrasse no elevador social, tinha que ir pelo de serviço. Então é essa coisa também do elevador social, né? Nossa. Que é você ter acesso, é abrir as portas para que a população negra também possa ter ascensão. Perfeito, perfeito. Eu não sei se cabe a gente falar sobre essa parte de representatividade, mas às vezes eu estava ouvindo, né, até por parte da Lu, que essa questão de representatividade para algumas crianças negras é muito difícil, porque elas mesmas não se enxergam quando elas veem pessoas na rua com uma maioria negra. Essa falta de representatividade está muito associada a isso, né? É verdade. É a questão do letramento, né? Do letramento. Você não recebe uma educação para se considerar uma pessoa negra, porque você acha que você vai receber tantas ações, né, que vão te prejudicar enquanto pessoa, né, serem tão discriminadas, que muitas vezes finge que não entende ser negro. Não se enxerga, não né? se enxergam mesmo. Tem muita gente que, né? Eu estava comentando que eu já tive alunos que meio que praticavam auto-ódio, né? O auto-ódio, isso é muito complicado, né? É muito complexo. E a gente, tipo assim, às vezes se vê num lugar de não poder fazer muita coisa, porque é uma questão familiar, né, que vem de casa, essa não aceitação de que é algo negativo, algo ruim, sempre se associando a coisas ruins, né? E a criança não consegue se reconhecer. É a autoestima, ela fica perdida, né, nesse processo. Porque, tipo assim, se o que eu sou é ruim, eu não posso ser o que eu sou. Isso. Né? E gera um processo verdade. De auto-ódio. Porque a autoestima não foi trabalhada, né? Porque a construção da sociedade diz que você é feio, o seu cabelo não é legal. Sim. Então, a criança, se ela recebe, ela vai construindo isso na sua imaginação, né? Por isso que é importante termos exemplos de liderança, né? de negros em outra posição que não seja da dor, né? Sair desse conceito da dor, para que as pessoas também possam se sentirem mais à vontade na hora de falar. Eu sou negro. Isso eu aprendi pequena, né? Porque a minha mãe, o meu pai, a minha família toda falam: nossa, você é linda, hein? Você é inteligente, menina, você... Isso é muito importante. Então, são coisas que você vai construindo, mesmo que lá fora você encontre palavras que vão dizer o contrário, né? Vão negar tudo aquilo que sua família falou, mas você vai ter mais consciência. Por isso que é importante ter exemplos. Enquanto nós não tivermos exemplos em todos os setores, em todos os segmentos, isso vai ainda permanecer. Então, nas escolas, como é importante também trabalhar a autoestima né, das crianças. É um trabalho bem delicado, mas nós temos que tornar cidadão, fazer essa construção no imaginário. Por exemplo, há pouco tempo, eu acompanhei o lançamento de um curta-metragem feito por animação pela Diane List. Ela está no YouTube. Nilo, o Presidente Negro. Gente, que filme bacana. É um curta-metragem, mas que emociona em saber que nós tivemos um presidente negro e ele era campista. E essa história não é propagada. Não é propagada, não é. A gente só fala da história que ele não foi aceito, teve um processo de embranquecimento, né? Mas conta a história de quem ele era, a pessoa, o político. Ele foi tão importante em tantas coisas na nossa vida. Ele que foi aí o autor das escolas técnicas, né? Que hoje são IFES.
tantas ações no comércio, tantas ações na agricultura, proteção dos indígenas. Olha, muita coisa. Foi governador, senador. Então, é uma história de representatividade que, se for colocada do jeito que ela aconteceu, isso vai dar um orgulho, um sentimento, né, de, olha que bacana, um presidente negro, eu também posso ser. Melhorar a autoestima dessas crianças. Você me fez lembrar da palestra da Chimamanda sobre o perigo de uma história única. Eu sempre passo ela para os meus alunos. Perigo de uma história única. Porque a gente sempre, né, mostra uma visão só, mas qual é a visão daquela pessoa que viveu aquela história? Quem que está contando essa história, né? Quem contou? Qual foi a perspectiva? Durante muito tempo eu ficava pensando, meu Deus, mas os negros não lutaram para ser livres? Porque a história não contava essa parte das revoltas, revolta dos malês, que agora tem um filme muito bacana do Antônio Pitanga, que fala da luta dos negros. Os negros não foram omissos, não desejaram a liberdade. Será que eles não desejaram? Claro que sim. Muitas lutas, muitas revoltas, muito sangue, né? Para que nós pudéssemos estar aqui. Então, a gente tem que valorizar o passado para poder construir lá o futuro, fortalecer as nossas ações e ser um país. Nós somos um país diverso, então a gente tem que respeitar as diversidades, não é? Todo mundo tem que ter essa E essa oportunidade. história está sendo contada também, né? Nós temos várias autoras maravilhosas, a Conceição Evaristo, a própria Chimamanda, né? Eu gosto muito de consumir autoras nigerianas também. Eu gosto muito. Eu também acompanhei a palestra dela na Bienal. Na Bienal, né? Que ela estava com a Conceição. Maravilhosa. E essas autoras contemporâneas, elas trazem também essa voz, né? Que foi calada e silenciada durante muito tempo. É verdade. E é importante a gente consumir esse conteúdo também, esse lado da história. A Djamila Ribeiro, por Djamila, exemplo. Maravilhosa. E durante muito tempo, o manual antirracista. É sagrado na sala de aula. Tem que ler comigo. Porque, assim, você fala, eu não sou racista. Não, o racismo ele existe, né, por conta da estrutura toda da construção da nossa sociedade. Mas eu sou antirracista porque eu identifico aquelas ações que eu considero como racista, mas trabalho para combater aquilo, não é? Então, a gente, durante muito tempo, na literatura mesmo, a gente não consumia livros de autores negros. Recentemente, foi feita uma pesquisa que os autores negros estavam entre os 10 livros mais vendidos, 6 eram autores negros. Então, que bom que isso está avançando, não é? Sim. Que bom, que não é um livro só para eu ler, é um livro para todo mundo ler. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu dou indicação de livros também. Legal. Falei desse livro agora da Chimamanda. Já falei do Quarto de Despejo, que é maravilhoso. Se a gente puder fazer na edição e botar, né, levantar na edição e colocar, seria perfeito. Quarto de Despejo acho que tem que ser obrigatório, né? Todo mundo tem que ler esse livro uma vez na vida, pelo menos. Verdade. Da Carolina, a Carolina né? É maravilhosa. Ela é maravilhosa e de uma sabedoria, né, incrível. Uma mulher que viveu na favela, mas que sabia identificar essa questão da desigualdade social. Sim, ela tinha um conhecimento político, um discurso político, né, muito importante. Muito forte. Que foi descoberto, mas ela depois avançou, era compositora, ela trabalhava com moda. Olha, a história dela é incrível. Eu acompanhei uma exposição em São Paulo que eu fiquei assim, nossa, ela era compositora, ela tocava violão, ela fazia poesia, as roupas dela, um estilo, sabe, único. Então, é bacana a gente conhecer essas pessoas também que ajudam a construir, né, a nossa história. Sem dúvida. Né? Estou muito curiosa, mais ainda a respeito de você, ouvindo você falar, né? E aí vou fazer umas perguntas assim sobre quem é Cláudia Leonora para além das telas, né? Então, perguntando um pouco misteriosa, sabe, secreta. Mas assim, acessar você nessa parte do seu livro de cabeceira, né? Qual é o seu livro de cabeceira atual, assim? O que você está lendo? Olha, eu estou muito nessa questão de ler autores negros, porque eu acho que é uma fase assim, também para um aprendizado, fortalecer o meu discurso. Mas hoje, o livro que está lá, que eu estou lendo, é o que fala da vida de Viola Davis. Que é a autobiografia, que é assim, uma história nossa tão forte.
Ela conta todas as dificuldades que ela passou para superar o racismo, que foi também muito, atravessou muito a vida dela, a pobreza, e ela se tornar aí um nome, né, que é De uma referência. unanimidade, é uma referência. Maravilhosa. Então, eu gosto de ler biografias, eu gosto de ler história de pessoas assim reais, né, o que elas passaram e como elas superaram todas aquelas dificuldades, né. Acabei de ler esse da Chimamanda, A Contagem dos Sonhos, né, que tem várias mulheres, são 4 mulheres personagens que as histórias estão interligadas, fala de amor, fala de sonhos, fala, né, da vivência delas em outros países, né? E é muito interessante você também ouvir histórias, né, que possam te tocar, modificar o seu pensamento em relação ao outro. Então, a Carolina Maria de Jesus, né, do Quarto de Despejo, que eu acho que é um dos melhores livros que eu já li. E tem um livro que eu comecei, mas ainda não terminei, porque ele não é um livro fácil, mas é um livro extremamente envolvente, que é O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né, que agora está aí na academia. Calha-massa, né? Já é um processo. Na Academia Brasileira de Letras, mas é aquilo que você falou, é um outro olhar sobre esse período do processo escravocrata no Brasil, porque você traz a história de uma mulher que veio da África e aqui ela quer reconstruir a sua história, voltar ao passado. E, olha, é um livro extremamente importante para que nós possamos ler. É a contagem de uma outra visão. É a partir do olhar de uma mulher negra a história do Brasil. É muito importante esse livro também. Eu acho que as pessoas, até para a história do Brasil. Para a história, né, do Brasil. Resgate dessa história verdadeira. Exatamente, que foi tema até da Escola de Samba Portela. É interessante demais. Foi interessante a Portela trazer essa história, porque o livro ganhou uma visibilidade muito grande. Muito grande. Né? Ele ficou lá no topo de venda de vários. Exatamente. Esse livro, até assim, já tinha antes da escola, né? Trazer como tema. E eu escrevi uma coluna na revista FIB, uma vez que o Tarcísio me convidou. E ele falou assim, não, pode ficar à vontade. Eu fiz também baseado, falando também que foi tema de exposição e também... E coincidiu tudo, né, de ser o tema do enredo da Escola Portela, que eu gosto muito, né? Minha família é portelense. E é assim, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro para ter uma nova visão da nossa realidade, da construção do nosso país. Vou resgatar, eu acho que eu cheguei no 3º capítulo só desse livro. Eu também tenho que dar continuidade. E música? A música, meu cantor, autor, compositor preferido é Djavan. Ai, meu Deus, eu amo Djavan também. Como não amar Djavan? Todas as músicas dele. Mas também curto demais Gilberto Gil, sabe? Recentemente eu fui ao show dele, dessa turnê que ele fez. Eu fiquei encantada. E no dia que eu fui, olha que maravilha. Eu fui ao show do Gilberto Gil na Marina, lá no Rio, né, na Maria da Glória, e ele sempre leva um músico convidado, um cantor. Quem foi, gente? Djavan. Imagina, olha. Maravilhoso. Tudo. Paulinho da Viola. Eu gosto muito, sabe? Eu curto muito música brasileira. E gosto também das músicas norte-americanas, soul music. Gosto demais. Eu sou assim. Eu gosto de música. Tem alguns estilos que eu não ouço, que assim, não me agradam muito. Mas eu gosto de ouvir músicas diferentes. E você, falando aqui um pouco dessa atualidade agora, você indicaria as pessoas terem um olhar atento para o quê, exatamente? Independente de qualquer coisa. O que você indicaria, assim? Olhares atentos para quê? Eu acho que tem olhar atento para as mulheres, porque hoje nós vivemos num país onde a violência contra a mulher ainda é muito grande. É uma epidemia. E quando eu falo mulher, não é só nós mulheres adultas, mas as crianças, adolescentes. As mulheres estão sendo muito alvos de violência. A gente precisa prestar atenção, as autoridades precisam se unir, fazer uma mobilização muito grande,
fazer uma ação para modificar o comportamento das pessoas, para que isso... Gente, é incrível a gente estar aqui conversando, mas, com certeza, muitas mulheres já foram mortas, já foram violentadas, já foram agredidas dentro de casa, na rua. É ter mais respeito à mulher, ao cidadão, né? De uma maneira geral, homem, mulher, trans, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir nossa mente e respeitar mais o outro, ter mais sensibilidade para ser mais solidário. E o olhar à diversidade, porque eu acho assim, o país não avança se não prestar atenção nessas questões. Sim. Do respeito à mulher, né? A diversidade e a educação, não é? Ter mais ações voltadas para esses setores, né? A saúde, é claro. A gente fala assim de uma forma genérica, mas principalmente essa questão da mulher, da violência contra a mulher, em várias etapas, em várias gerações. Perfeito. A gente precisa melhorar o tratamento, né, destinado às mulheres. Por mais que as leis se tornem mais rígidas, os casos ainda continuam a crescer, cruéis, né? Eu não sei nem se os casos crescem ou se agora a gente tem mais acesso a esses casos, né? Porque sempre foi muito grande o número de violência contra a mulher. Histórico isso. E publicizado mais. Mas hoje em dia também, nós temos né? mais acesso a essas informações, a dados, né? Mas ainda absurdo. É absurdo. Temos que criar essa questão da cidadania desde muito cedo. O respeito ao outro, né? O homem saber lidar com a mulher na sua forma de tratar, na linguagem, porque isso acontece, violência acontece não é só nas relações afetivas de homem e mulher, assim, marido e mulher, não. Até mesmo um irmão com uma irmã. Nós somos uma sociedade que empodera muitos homens desde criança, né? Você vai olhar para um menino, não, ele já tem que aprender a dirigir, não, ele vai fazer. E a mulher, não, ainda está, né, pensando em outras coisas. O que é que eu vou fazer? Meu Deus. Eu sei que as meninas agora já estão pensando de uma forma, mas elas têm que prestar atenção nas escolas, né, como o colega está lidando com ela. Então, eu acho que é um trabalho que é de muita mobilização, porque os números são assustadores em relação à violência contra a mulher. Eu também faço, por falar nisso, parte de um movimento Mulheres no Brasil. Nossa. É um movimento apartidário, não tem ligação com o partido, né? E que busca ações para promover esse respeito à população feminina, à mulher. E mulheres que são mulheres de todos os níveis, né? Porque a gente sempre fala da mulher, mas a gente tem que colocar as mulheres trans, que também são assassinadas. Né? O Brasil é um país muito violento para esse tipo, né? Para esse recorte da população. E esse projeto Mulheres do Brasil acontece no Brasil inteiro, né? Foi a dona da Magazine Luiza, que é, né? Que ela que planejou, pensou e colocou em prática. São vários núcleos no Brasil inteiro, né? E a gente faz ações de combate à violência contra a mulher. Promove caminhadas, a gente faz ações para chamar a atenção da população, ações educativas em áreas consideradas críticas. A gente busca o levantamento dos dados, dos números em relação à violência para atuar nessas áreas mais críticas. E a gente faz, muitas vezes, associada a outros movimentos. Não é? Por exemplo, a gente faz muito trabalho com o pessoal de São João da Barra, onde os índices também são elevados. Dentro da proporção, são os índices também que são registrados na região de Campos, no norte do estado, no interior do Rio, no Brasil, né? Então, a gente está se mobilizando também, convocando mulheres que queiram participar dessas ações para promover essa mudança aí no comportamento das pessoas. Teve alguma pergunta aqui que a gente não fez, mas que você gostaria que a gente tivesse feito? Olha, eu acho que vocês foram ótimas. Pesquisaram minha vida e buscaram assim, informações interessantes. Eu falei de projetos aqui que eu ainda não tinha falado. Olha, não primeira mão.
Então, eu achei que foi ótimo essa troca, essa conversa. É tão bom conversar com mulheres, né, que estão aí sempre buscando inspiração, conversando, fazendo essa troca, porque isso também faz parte de um processo de evolução, né? Eu, por exemplo, também estou com um podcast que é o Lá Vem Elas, Maravilhoso. que dá voz às mulheres que sempre têm histórias boas, não é? A gente sempre tem muitas histórias para contar, para compartilhar, para inspirar, para modificar o pensamento de outros. A gente está aqui para fazer essa troca, porque eu acho que é importante. A gente tem que se unir para buscar melhorias, né? Para esse nosso Brasil, para a sociedade, para o nosso dia a dia. Então, passa o arroba para o pessoal de casa, né? Para quem poder quiser seguir nas me redes. acompanhar, meu Instagram é @Cláudia Eleonora Alves, Eleonora com E. Eu estou lá, eu sempre falo da minha vida, eu sou muito simples, né? Falo dos projetos, dou indicação de livros, porque eu gosto também, né? Falo do meu dia a dia, eu gosto de vinhos, né? De compartilhar conversas com amigos. É tão bom, né? Quando a gente se reúne para falar assim, coisas aleatórias. Você faz parte de algum clube do livro? Não, do clube de livro. Eu já fiz parte, mas atualmente não. Porque, assim, eu fiz quando a gente começou a ler O Defeito de Cor, eu fazia parte de um clube de livro, a pessoa nem é aqui de Campos, é do Rio. Mas depois eu saí porque eu estava com tanta coisa para fazer, porque quando você se propõe a fazer algo, você tem que interagir, né? Com tempo, com vontade. E, assim, participo de confraria do vinho, participo de 2 confrarias. Acho que eu tenho interesse nessa aí. Que é de São quero. Paulo, que é a Confraria das Pretas, e aqui em Campos, que é a Confraria do Vinho em Campos. Mas, assim, são amigas, aqui em Campos são amigas que gostam de conversar, né, de falar, assim, da vida, do dia a dia, sem ninguém cobrar sem nada grandes de pretensões, ninguém. Sem Momentos de troca, sem microfone. Troca. E, às vezes, fazemos festas temáticas aí que a gente morre de se diverte. Vai rolar alguma no Tem Halloween. a Confraria das Pretas, que é um projeto muito bacana, um projeto social, que quis ampliar esse mundo do vinho para a população negra. Eles oferecem cursos de sommelier. Nossa. Promovem viagens. Confraria dos Vinhos das Pretas. Confraria das Pretas. Confraria das Pretas. Também tem no Instagram. Que bom. Ela, Silvana Luar, ela que é a mentora desse projeto, ela faz parte de várias ações no Brasil e está estimulando a profissionalização de várias pessoas pretas nesse mundo que ela quis democratizar, porque ela achava muito elitista e ela não conseguia ver os pares dela nos ambientes, porque ela é uma sommelier que estudou, ainda faz cursos, e aí ela começou a atuar dessa forma, cresceu na pandemia. Eu conheci no período da pandemia, né, que a gente ficava muita ação online, e aí eu comecei a participar e é muito interessante. Quando tem lançamento de algum produto, ela me convida, eu vou, e é bacana. E agora ela vai promover viagens também para vinícolas. Ela já fez, organizou algumas. Eu ainda não participei, mas quero participar da próxima. Então é isso, eu gosto assim. Tem uma UVA lá na Bahia, na Chapada, que eu fui esse ano, no início do ano. Maravilhoso, assim. É mesmo? Olha na que Chapada do Diamantina, na Bahia, tem que uma lindo. super enorme vinícola, muito interessante. Então, e assim, eu gosto muito de estar em famílias, entre amigos, curto, adoro aquelas festinhas em casa, sabe? Aquela reunião, confraternização, vamos fazer uma coisa gostosa, vamos comer. E falar sobre a vida, né? Sobre os problemas e as soluções. Perfeito. Adoro. Cláudia, muito obrigada. Obrigada demais por ter vindo, pela conversa, pela troca. Ai, que você, bom. Também gostei muito de participar. Parabéns. Vida longa ao logo na minha vez. Que você venha sempre que desejar. Ai, tá? que bom. Obrigada, Principalmente meninas. para anunciar projetos. Quando tiver mais projetos, pode vir. Vai ser um prazer receber você. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. E agora a gente encerra falando um pouquinho do que a gente está aqui no Estúdio Caô, do nosso grande amigo Wilson, né? E da nossa equipe também, fazendo menção da equipe. A gente fala sobre a equipe. A gente tem Gabô, né? Tá aí ajudando a gente com os vídeos e fotos. Vídeos e fotos. A gente tem a Suelen Carvalho também, que é a nossa editora de cortes. A Larissa Viana, que é a nossa designer. Isso.
E E nós. E nós. Então é isso. Estamos... É isso, gente. É isso.